Pode ir? Vamos. Boa noite a todos. Boa noite, nosso convidado. Conseguimos hoje. Tá me ouvindo, Patrick? Sim. Sim, que bom. Você me corrige, eu vou errar várias vezes. Vou falar Patrick, Josne, Ana. Em francês é Patrick. Patrick, francês. Feliz. É um prazer estar aqui mais uma vez. Era para ter sido a semana passada, tivemos problemas técnicos, mas tudo acontece quando tem que acontecer e do jeito que tem que acontecer. Um prazer estar aqui com a professora Josne, biomédica, professora universitária, com formação em acupuntura na China, medicina tradicional chinesa também, representando a academia, né, os estudos científicos, tanto laboratoriais quanto clínicos. A Ana Tereza, historiadora, professora de história? Professora de história, nunca lembro se é de história ou geografia. Mestre de Reiki, fundadora da Casa do Reiki aqui em São José dos Campos, representando os terapeutas. Eu, Eduardo Guarilha, médico, psiquiatra, com formação em acupuntura, Reiki também, com a Ana, representando os médicos. E temos a honra hoje de ter o Patrick conosco, médico, formado na França, também com mestrado, doutorado, pós-doc, várias coisas. Livre docência, né, o equivalência à livre docência, médico chinês também, com vastíssimo conhecimento em várias áreas do conhecimento humano, cavalaria medieval, alquimia medieval, sonhos, Cabalá também, né? Escreveu vários livros, sim, publicados em grande parte aqui no Brasil pela editora Polar. Está aqui conosco hoje para falar da vertente dos estudos dele, né? Ele também tem formação em antropologia, né? Estudou antropologia e a interface com a medicina, para falar sobre transdisciplinaridade, palavrinha difícil, né? Vamos ver quantas vezes a gente erra essa palavra hoje. E como proposta de atuação nas PICs. É difícil apresentar o professor Patrick, não só pela pronúncia do nome, quanto pela pronúncia da palavra do assunto de hoje, mas pelo vastíssimo currículo. Você quer falar um pouquinho de você para a gente? Para o pessoal... Não, vamos. Para falar, vai se fazer se preciso, senão pouco importa. Bom, queria agradecer a todos e começar, então, o que é a transdisciplinaridade? O que vem a ser esse termo? O que significa? O que ele representa? Bom, a transdisciplinaridade, para falar nas aparências, mas vamos ver depois que não tanto, mas nas aparências não tem nada a ver com os PICs. Porque se você entende já as palavras, transdisciplinaridade tem a ver com disciplinas, e disciplinas tem a ver com a ciência, a academia. Então, nas aparências, tudo que é PICs, religião, a espiritualidade, e tudo que questiona uma dimensão mais experiencial, mais social, espiritual da pessoa, ele é excluído da questão das disciplinas. Então, como sempre, eu gosto se eu entendo bem, a Ana Tereza historiadora. É sempre interessante ver um pouco a questão da história para entender as coisas. A questão das disciplinas vem da criação da ciência no sentido acadêmico, isso é associado, é um processo que aparece mais ou menos no meio do século XIX, associado com Auguste Comte, que é muito implicado na bandeira do Brasil. Mas isso é a finalização de uma grande história. E você não pode entender a questão das PICs e a questão das disciplinas depois do que vai aparecer como transdisciplinaridade se você não entende esse fundo histórico
por que somos aqui agora falando disso? E por que tem uma pergunta sobre essa ligação entre Pix, por exemplo, e o domínio da ciência? De facto, tive o que se chama uma ruptura epistemológica consequente, que é conhecida, né? Estou falando de nada de segredo, no século XIII. Tive uma briga entre a escola de Oxford, a Universidade de Oxford e a Universidade de Paris, que se chama a briga entre tomistas e averroístas. E o que acontece nesse momento é que os tomistas de Oxford vão dinamizar o que se chama de realismo no plano da religião, porque essas universidades, na Idade Média, estavam, ao mesmo tempo, teológicas, estavam religiosas, mais que nós podemos chamar agora de espiritualidade, de ciência. Estava, em primeiro lugar, filosofia e religião. E tive uma briga em ligação com a interpretação de um texto de Averroes, que faz um comentário. Averroes é desse momento da Idade Média, e ele faz um comentário sobre o Tratado da Alma de Aristóteles. Então, é uma briga em ligação com a questão da alma, em realidade. E a visão da alma. O tomismo fala que, bom, tudo bem, a dimensão religiosa, eu estou um pouco na caricatura falando disso. Só para permitir entender um pouco melhor. Os tomistas falam que tudo bem, a religião, o mundo espiritual, que ele não contesta, é claro, mas que, ao mesmo tempo, com essa questão da religiosa, tem muitas ambiguidades. Em particular, tem muitas coisas associadas com a ilusão, a fantasia. Então, tem uma certa suspeição e ligação ao que é mantido no plano da visão averroísta da Universidade de Paris, que é a questão da revelação. Então, essa briga ela é associada com o que se chama o realismo e o antirrealismo, que significa que tem uma escola que vai negar, entre aspas, a questão do sujeito, da imaginação, acreditando que isso falta de realismo, de realidade, né? E que é a porta aberta para todas as fantasias. E de um outro tem a questão do averroísmo, que mantém a tradição, falando que a construção do ser humano ela é de uma alta complexidade, e que se tem uma parte da alma que é mais existencial, tem uma dimensão que é mais espiritual. E que acessar nesse plano espiritual é um processo interior associado com uma dimensão da revelação e da graça. Então, essa briga é mais ou menos associada com essas questões. E, de facto, é a escola de Oxford que vai vencer, entre aspas, e que vai tomar mais e mais poder. Então, tem uma fratura epistemológica. Vamos voltar sobre essas questões, com certeza, mais tarde. E com essa fratura epistemológica, pouco a pouco, a questão da alma, do sujeito, da subjetividade, vai desaparecer do campo do conhecimento, entre aspas. E chegamos assim, no século XVI, XVII, por exemplo, se falou do livro com a alquimia do Idade Média, do Renascimento. Em realidade, a alquimia do Renascimento é um dos mais recentes testemunhos dessa visão mais, que eu poderia chamar de holista, que é essa das ciências tradicionais, né? A medicina chinesa, por exemplo, a Cabala, você falou disso, o yoga tântrico, todos os conhecimentos tradicionais são associados com uma epistemologia holista, que precisa, claro, como sempre, uma definição, mas é um pouco isso. E pouco a pouco, o holismo, para estar, de novo, uma alta simplificação, e corpo, alma e espírito. O espírito ele é fora da criação, o espírito ele é sobre as águas, por exemplo, no texto da Gênese bíblica. E o que faz a mediação entre o mundo do corpo e o mundo do espírito, por exemplo, o Platão,
o mundo das ideias e o mundo sensível. O mundo sensível ele é associado com a impermanência, com a Maya, os órgãos dos sentidos são suspeitos de desvios, de projeção, de falta de entendimento. Então, o que é real é o mundo das ideias, no sentido de Platão, que é o mundo espiritual. E para fazer a mediação entre esse mundo das ideias e o mundo sensível, tem a questão da alma e a complexidade da alma. Por exemplo, na tradição da Kabbalah, do judaísmo, tem a imago masculina e feminina, mas, por exemplo, Aristóteles fala também do animus e anima, na Kabbalah tem 5 almas, na medicina chinesa 5 também, o Hun, o Pro, o Shen, etc. Então, em realidade, essa briga vai pouco a pouco fazer desaparecer a questão da mediação da alma. E com isso, todo o mundo da alma vai se cortar. E o mundo da alma tem muitas consequências depois, sobre a questão do sujeito, que é sobre um certo plano negado, e sobre a questão da cognição. Né? Porque nesse momento, pouco a pouco, vai ter uma suspeição associada com o mundo da alma e do espírito mesmo. Então, pouco a pouco, você vai ver aparecer o dualismo do Descartes, onde lá tem um dualismo nas aparências, tem res cognitans e res extensa, que são mais ou menos, de novo, na caricatura corpo e espírito, mas já, com Descartes, o espírito, ele é cogito ergo sum. Então, eu penso, então eu sou. Que significa que já o espírito, ele não é fora da criação, ele não é divino. É o espírito que é mais associado com o que se chama uma pessoa que é espirituosa, que tem um pensamento legal. Então você veja pouco a pouco o reducionismo aparecer. E para estar mais rápido, tem o terceiro reducionismo que vai aparecer no século XIX com o monismo materialismo do Auguste Comte, que vai criar de facto a ciência moderne. E lá, esse monismo materialismo é um reducionismo absoluto no sentido où a única realidade é material, é corporal. Então, o espírito é uma atividade do cérebro, da cabeça, dos neurônios, dos neuromediadores, etc., que é a visão moderna. Então, a questão da ciência, ela não pode se excluir desse processo de rupturas epistemológicas. E, no inverso, a questão dos PICs não pode também eliminar essa questão das rupturas epistemológicas, porque senão você vai na direção errada. Então, o que são as disciplinas é que temos uma eliminação do sujeito e da subjetividade, isso se sabe. O que é valorizado na ciência é a objetividade, e qualquer subjetividade que seja é suspecta. E, por exemplo, é por isso que tem a diferença nas categorias entre ciências duras, que são matemáticas, e ciências fracas, que são ciências humanas. Porque lá, é complicado, ciências humanas, de eliminar a subjetividade. Você vê isso no plano mesmo da medicina. A medicina agora, tudo o que importa é a tecnologia, são as análises, os resultados da análise. A realidade do sujeito importa menos e menos. O sujeito não é uma preocupação essencial da medicina atual, moderna. Não estava tanto isto na geração que estava mais humanista na medicina, mas agora você veja o reducionismo. Então é um pouco isso a questão. Então, voltando agora sobre a sua pergunta, quando você tem esse reducionismo metodológico, que se chama ciência moderna, esse reducionismo é muito eficiente, mais que evidente. É um reducionismo metodológico. Mas, ao mesmo tempo, o que vai acontecer é que desde o início do século XX é que tudo que é colocado, porque tudo na ciência é uma questão de problematização. Talvez isso precisa estar explicitado a um momento ou outro, mas é uma questão de problematização. Então, na problematização de uma disciplina, tudo que é
mais ou menos associado no centro dessa disciplina, o reducionismo científico associado com essa disciplina é muito eficiente. Mas o problema vai se colocar nas fronteiras das disciplinas e nas comunicações entre as disciplinas. E a maior parte do tempo, no reducionismo acadêmico, isso não importa muito, porque a disciplina em si resolve a questão a questão associada com a pesquisa, a busca do conhecimento, mas, em realidade, pouco a pouco, no século XX, se percebe que esse reducionismo metodológico não é suficiente para oferecer respostas com modos societais que são mais e mais complexos, porque temos com a comunicação agora uma interligação entre culturas diferentes, então modos de pensamento diferentes e tudo isso. E tem problemas que são que vão implicar a convocação de um certo número de disciplinas. Por exemplo, eu trabalhava muito na questão da educação terapêutica no plano da medicina. Bom, a educação terapêutica ela é associada com diferentes disciplinas medicais. Não é tão simples de criar um diálogo entre um cardiologista, um diabetologue, um psiquiatra, não sei. Né? Fora disso, não é tão simples de criar um diálogo entre profissionais de saúde, que implica, não estou falando de PICS, mas que vai implicar um fisioterapeuta, um nutricionista, enfermeira, etc., etc., professor de esporte. E, além disso, a saúde ela é muito além de tudo isso, porque ela é associada também com a poluição do ar, das águas, com a construção, a urbanização, etc., etc. Então, em realidade, o meio ambiente, então, tem muitas interligações que vão se colocar nessa pergunta só da saúde. É claro que uma disciplina é totalmente insuficiente para resolver isso. Então, só um exemplo, mas tem muitas problemáticas que agora vão implicar um diálogo entre as disciplinas. Então, toda a questão é como esse diálogo pode aparecer, que não é tão simples. Porque quando você adiciona um cachorro e um gato, em geral, é mais conflito que interligação. É um pouco o que acontece. Cada um, em realidade, vai manter, ele é formatado assim, cada disciplina é pessoa, é formatada assim, então cada um tem um saber, um saber-ser, possivelmente, associado com essa disciplina. Mas abrir o diálogo com outras disciplinas não é tão evidente, porque não tem os conhecimentos que tem a outra disciplina, o pensamento dessa outra disciplina, etc. Então, a percepção e o pensamento são diferenciados, então já criar um link multidisciplinar não é tão simples. Mas acontece mais ou menos. Se tem equipes formadas no plano da multidisciplinaridade, em geral, com um certo tempo, esse link vai aparecer. Por exemplo, tem equipes nos hospitais que são multidisciplinares e que funcionam muito bem. Né? Demora um pouco, mas depois funciona bem. Aí é mais complicado quando se trata da interdisciplinaridade. Não quero entrar nessas categorias de um jeito mais sutil, porque eu estou trabalhando essas questões há 30, 40 anos. Não seria muitos detalhes, por enquanto, é mais uma visão superficial das coisas. Mas a interdisciplinaridade, ela vai oferecer uma coisa diferente. Porque se você percebe bem que o link entre as disciplinas, no plano da pluridisciplinaridade, não é tão simples, é que, em realidade, o problema não é o link entre as disciplinas, no sentido do conhecimento. O problema é associado com as pessoas. Então, de facto, na interdisciplinaridade e depois na transdisciplinaridade, o que vai aparecer, o que é inter ou transdisciplinar, não tem nada a ver com as disciplinas.
tem a ver com a pessoa, com o sujeito. A questão multidisciplinar tem a ver com as disciplinas. Você pode ficar disciplinar na multidisciplinaridade. Mas quando você começa a integrar a inter e a transdisciplinaridade, você necessariamente vai integrar o que é intra, ou intra através e além, a definição de trans, das disciplinas, que é a pessoa humana. Então, em realidade, para estar muito simples de novo, a interdisciplinaridade ela é associada com uma visão simples do sujeito. Em geral, o sujeito ele é o sujeito existencial, mas a transdisciplinaridade ela abre com intra, que é a mesma coisa que inter, mas através e além, na questão de níveis de realidade. E os níveis de realidade vão abrir a complexidade do ser humano nesse link entre o consciente e o inconsciente, nesse link entre o mundo existencial e o mundo espiritual, etc. Uau! Bom, eu ia perguntar, né, mas qual a diferença, né? Que são termos que foram evoluindo, né? Acho que ali o termo multidisciplinar começa a aparecer na década de 80, com mais força em 90, e formaram-se grandes equipes multidisciplinares, depois vem o interdisciplinar, e agora o transdisciplinar, que, confesso, é um termo recente que eu descobri esse ano. É curiosa essa história. Eu estava às voltas com a história do Instituto Horus, né, buscando um termo, e aí me veio o termo transdisciplinar. Apareceu em algum momento, eu digitei lá transdisciplinar, aparece um artigo, e eu já acompanhava o trabalho do Patrick por conta da editora Polar, né, já tinha visto os livros, me interessava muito os escritos. Quem era o autor de um artigo, né, falando de transdisciplinaridade na saúde, não vou lembrar o termo, né, era ele. Eu falei, bom, aí agora eu tenho que chamar ele para fazer uma live, não tem mais jeito, eu não tenho mais escapatória. Mas é engraçado, porque eu, como psiquiatra, e traz muito isso, né, tive a oportunidade de trabalhar em CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial, ou no NASF, que é o Núcleo de Apoio à Equipe de Saúde da Família, onde a ideia era trazer essa visão mais ampla, a tal da visão ampliada. E o que se tinha muitas vezes era pegar, né, vou falar de CAPS, que é mais fácil. Você pega o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o psiquiatra, o enfermeiro, que trabalha cada um em um lugar diferente e coloca tudo na mesma casa. E tem-se a ilusão que eles estão trabalhando em equipe. Na verdade, não. O ponto todo é esse, as relações, as pessoas. Né? Quer dizer, transformar uma equipe multidisciplinar numa equipe interdisciplinar já é um desafio brutal, que você deve ter muito mais experiência que eu, porque você está nessa jornada há bastante tempo, estuda muito mais que eu, vivi na prática. Né? Agora, trazer essa dimensão do transdisciplinar, que eu entendo que são estágios evolutivos, né? Como eu brinco, a medicina alternativa, a medicina complementar e as práticas integrativas. É uma evolução do conceito, do entendimento. E aí, né, vem o porquê, e o porquê é bem mais amplo, e agora eu vejo, né, as questões das PICs, né, das práticas integrativas, numa conversa que nós tivemos, né, as PICs são algo tão heterogêneo quanto uma técnica isolada, vou citar o Reiki, nada contra, ou sistemas completos, como a medicina tradicional chinesa. Tem o Ayurveda também, tem a antroposofia, tem outras técnicas isoladas. Inclusive, algumas delas fazem parte de sistemas completos. Quer dizer, algo muito complexo. Dentro dessas 29 áreas de conhecimento, algumas técnicas e outras completas, ainda tem os profissionais, o diálogo daquelas técnicas dentro de um profissional. Eu posso citar o meu exemplo, a psicoterapia, a psiquiatria, o yoga, a meditação, o reiki, fitoterapia, acupuntura, né, algumas coisas que eu andei estudando por aí. Quer dizer, depois de 20 anos de jornada, eu consegui encontrar um caminho que eu integro isso dentro de mim e na minha prática. Agora, como integrar isso, né, as técnicas, os profissionais e ainda no cuidado de uma pessoa que está buscando ajuda? Né? Como que funciona isso, a complexidade disso?
quer dizer, trazer essa discussão à tona, com um olhar mais aprofundado, como você gosta, através da história, do desenvolvimento dos termos, da epistemologia, joga a luz para entender que o que a gente está se propondo a fazer é uma volta para casa, né? O tal da integração, que é bem mais complexo. Eu estou divagando aqui, queria ouvir as meninas. Josne está aí, levantou a mãozinha já. Fala. Porque esse conceito, até a gente discutiu anteriormente em outras lives, essa parte de integrativa ficou união de técnicas, e elas também não se conversam entre si, né? Não tem um sistema único, e a gente vê o quão importante é isso. Né? Por exemplo, às vezes você vai estar na concepção tratando o indivíduo, ele vai precisar somente de uma técnica como o Reiki. Ele vai estar ali dentro daquela. E você não precisa colocar um arsenal de outras técnicas à disposição. O Reiki vai ser o suficiente. Então, ter essa visão, ao mesmo tempo, sem ser reducionista, mas ser objetivo, olhando o ser, né, que é esse o foco, olhando esse ser, esse vivente, né, como a gente até falou em outras lives, esse vivente, com todo o seu aspecto, né, de ser humano, espiritual, todas as suas áreas, entender exatamente o que está ocorrendo. Então, eu vejo que o quão importante entender esses conceitos, mas hoje fundamental, além de entender, já colocar isso como se fosse o prato do beabá dos profissionais da PIX, de entendimento, de conversa entre si. Então, eu gostaria, como a gente pode, nesse desafio, né, a gente já tem essa união, já tem esse movimento, mas o que a gente está ainda, na sua visão, deficiente, que a gente pode fazer para chegar a essa transdisciplinaridade mais efetiva e ter essa conversa que vai realmente trazer mais benefícios para aquele vivente? Você me pergunta? É preciso sair da brincadeira, desculpa, porque não é um julgamento de valor, e da confusão. Eu estou nessa vida, não sei se vocês falaram disso ou não, mas eu trabalho muito os sonhos, e o inconsciente. Eu fui professor de medicina chinesa na Universidade de Paris 13, e eu praticava a acupuntura também, né, como vocês. Eu fui homeopata. Eu fui porque agora estou aposentado, estou morando no Brasil, fitoterapeuta, e com certeza muitas outras coisas que eu estou esquecendo. Então, eu entendo, né, isso. Então, ao início da minha vida profissional, o que eu estava fazendo se chamava medicinas alternativas. Alternativa foi um pouco pejorativa, então depois foi usada para medicinas complementares. Mas complementar também é um pouco pejorativo. Agora, por exemplo, o que se vende bem é integrativo. Mas, de facto, as pessoas não estão fazendo nada de integrativo. Elas são só numa visão disciplinar. Então, cada um é representando sua disciplina. Bom, tudo bem, não tem nada contra isso, mas não tem nada de integrativo. Eu participo do congresso, eu participei já ao primeiro congresso mundial da transdisciplinaridade, que foi em Arábida, no Portugal, em 94. Então, você vê que não é uma história recente. Depois, o segundo congresso, que foi aqui no Brasil, em Vitória, e agora o terceiro congresso mundial é no México, que eu participei lá ao fim do ano passado. Então, estou interligado com o CITRANS aqui, que é Centro de Educação Transdisciplinar, que é brasileiro, o CIRET, que é um Centro Internacional de Estudo e de Pesquisa Transdisciplinar, que é em Paris, que são centros internacionais, etc. Então, uma coisa que eu conheço bem. Quando você participa de um congresso transdisciplinar, 10% das intervenções são transdisciplinares, o resto não. São pessoas de boa intenção. Não falo disso, né? A apresentação do congresso é muito legal, é muito rica, é muito interessante, mas não é transdisciplinar, porque as pessoas não entendem o que é transdisciplinaridade. É a mesma coisa para medicinas integrativas.
é um processo comercial que se vende bem. Sou participante de medicina integrativa e o novo conceito. Daqui a pouco vai ter uma outra palavra, mas em realidade nada muda. Porque para mudar você precisa entender o que são os fundamentos básicos do conhecimento. Tanto falamos de medicinas ou de qualquer coisa que seja, é uma questão de conhecimento. A primeira pergunta associada com o conhecimento, que é o fundamento da epistemologia, é como eu estou percebendo o mundo e como eu estou pensando o que eu estou percebendo. Porque, em realidade, eu posso perceber coisas diferentes. Né? Por exemplo, vocês vejam meu rosto lá na tela. Agora, por exemplo, eu vejo com o meu próprio computador, eu vejo 2 rostos meus. Porque tem um que é da tela que você tem e o outro que é do computador mesmo. Então, eu não estou percebendo a mesma realidade que vocês. Já na percepção. E depois, o pensamento, é claro que eu posso pensar de um jeito ou de um outro, porque é uma questão de seleção de indicadores. Então, é uma questão de organização do pensamento. E isso se chama epistemologia. Então, se não tem uma boa formação epistemológica, se as pessoas não estão sabendo sobre qual epistemologia ou a disciplina que eles estão usando, que se chama disciplina ou PIX ou qualquer coisa, vai se construir, já é complicado de criar depois as interrelações. Né? E depois, como eu estou pensando no sentido do sujeito. Né? Se se trata de transdisciplinaridade, temos relações interpessoais, temos relações intrapessoais, transpessoais, etc. Então, é uma questão de problematização. Porque, por exemplo, é complicado de integrar ciência e religiões, ou ciência e tradições, ou medicina alternativa associada com ciência e religiões, tradições, com a ciência moderna, porque não são as mesmas epistemologias. Então, é impossível criar um link eficiente. O único jeito de criar um link eficiente, sim, ele existe a transdisciplinaridade, mas você precisa usar um metamodelo que integra os diferentes modelos. Se você não funciona assim, você se perde. Então, são palavras, são identificações, mas não tem nenhuma eficiência. Eu tive essa experiência com a minha própria vida. Então, eu sei do que eu estou falando. Por exemplo, como eu falei um pouco lá do meu próprio processo de vida, eu tem muito a ver com o imprevisto da vida. Estou chegando à medicina tradicional chinesa porque encontro num jantar um médico chinês. Eu cheguei na acupuntura, então por isso, na cabala e na alquimia porque eu tive sonhos, falando disso, não sabia o que estava, etc. Bom, mas como eu tento de entender o que eu estou falando e fazendo, é um pouco como Eduardo falou lá agora mesmo. Né? Bom, você tem diferentes chapéus, né? Coloca o chapéu medicina científica, depois eu mudo esse chapéu para agora eu estou homeopata, depois eu mudo o chapéu, agora eu estou acupunturista. Mas, então, tudo bem, mas como isso funciona comigo? Já, com a minha própria experiência de vida. Então eu tentei de interligar tudo isso, de entender um pouco melhor. E pouco a pouco, fim dos anos 80, eu consegui fazer uma modelização sobre as ciências tradicionais. Então, eu tive a possibilidade, sem problema, de fazer a separação e a relação entre o modelo da Kabbalah, o modelo do Yoga Tântrico, o modelo da medicina chinesa, do seu sentido da criação, etc. Mas não consegui fazer entrar nessa racionalidade a homeopatia, nem a medicina acadêmica, a medicina científica. E de novo, a vida é bem feita. E encontrei, fazendo palestra aqui no Brasil, uma pessoa que me orientou, em 90, na direção da transdisciplinaridade. E quando eu comecei a ver um pouco o que estava a transdisciplinaridade,
Falei, agora, fantástico. Agora eu entendo. Agora eu tenho a chave. Porque a transdisciplinaridade, ele fala em níveis de realidade. E a tradição também, diferentes mundos. Então lá tem um link possível. Então eu continuei essa pesquisa e depois até um doutorado de ciências humanas, estava já com um doutorado de medicina, e nesse doutorado de ciências humanas, de novo, fui um pouco o meu próprio orientador, que me perguntou para integrar as medicinas alternativas, ou complementares, se chamava assim nesse momento, e meus próprios sonhos. Então eu fiz um link entre a dimensão acadêmica, científica, transpessoal e transcultural. E transdisciplinar, então, nesse doutorado. Mas lá eu tive a possibilidade de encontrar esse modelo. Porque cada vez, se você não entende a questão da epistemologia e de como tudo isso funciona, você não pode criar as pontes coerentes. Então toda a questão é, ao mesmo tempo, para não cair no sincretismo e na confusão, é importante que cada disciplina, ou cada técnica, ou cada prática seja em si ela mesma, sem reducionismo, sem ambiguidade, e, ao mesmo tempo, criar as pontes para permitir a comunicação. E essas pontes são associadas com epistemologias, metodologias e tudo isso. Nesse momento, as coisas são mais claras. Por exemplo, na medicina, na homeopatia, a homeopatia, se você veja a construção do pensamento de Hahnemann, ele é uma aplicação direta de Descartes. O res cognitans e o res extensa, o Descartes ele tem uma visão na qual a matéria é suspecta, ela é associada com a queda. Então você veja por que Hahnemann faz diluições. Diminuir o poder da materialidade. E a questão da dinamismo tem a ver com o espírito. Res cognitans extensa, dinamizar o espírito, o res cognitans, e enfraquecer a materialidade. É uma aplicação direta do pensamento de Descartes. E cogito ergo sum é a privilegiar o sujeito, a pessoa, na homeopatia, medicina da singularidade. Cogito ergo sum. E tudo é assim. Na medicina chinesa é totalmente holista, por exemplo. Então não tem um link tão claro entre holismo e dualismo. Como não tem um link tão claro entre holismo, dualismo, acupuntura, homeopatia e ciência moderna. Porque são epistemologias diferentes. Mas se você tem um metamodelo, metacognitivo, nesse momento você vai ver sobre qual faixa cada modelo se encaixa e como essa articulação pode ser possível. E isso vai abrir uma problematização associada com as diferentes técnicas de saúde, de cuidado. Porque nunca eu vou cuidar um câncer com, não sei, homeopatia, por exemplo. Porque, bom, não significa que talvez não poderia acontecer, mas a probabilidade que isso aconteça é muito fraca. Né? Os milagres em Lourdes tem pouco, não sei quanto tem milagres em Lourdes, com a oração reconhecidas para a igreja. Não sei, tem 30 ou 50, não me lembro bem, mas tem muito pouco. Não significa que isso nunca aconteça. Mas se você espera o milagre para tratar uma doença mortal, é complicado, é melhor usar a ciência. Não inversa a ciência tem muitos limites, cada vez que a questão do sujeito, da espiritualidade, que tem a ver com a saúde também, é implicada. Então, tudo isso oferece uma problematização e uma certa clareza na sua proporção terapêutica. Senão, são confusões, são crenças. E essas crenças, Platão fala do doxa. O doxa é a identificação com a materialidade, com o mundo físico, com o mundo da ilusão. É um pouco perigoso, acho. Uau, excelente. Ana, sobrou... Ana? Então, a minha cabeça aqui esteve viajando por muitos caminhos, porque eu venho do estudo. Então,
eu venho do estudo do homem, do desenvolvimento, do seu conhecimento, da sua busca de identidade e todas as questões que o homem criou, né, no nosso planeta. E de todas as tentativas de solucionar questões que continuam pulsando no coração de todos os humanos em todos os tempos. E aí, olhando para tudo isso, eu vejo assim, que quando eu saí deste meio onde a razão era o carro-chefe, depois de uma vida de colocar tudo que era científico à frente das coisas, porque o nosso momento esteve, e nós estamos falando de 20 e tantos anos atrás, o momento era que tudo que era legal ou que era legítimo, né, tudo que era aceitável, tinha que ter uma fundamentação científica. Então, a ciência moderna assumiu o papel de trazer a verdade. E aí a gente vai olhar ao longo desse tempo, eu que venho de uma paixão pela antropologia, por todo o conhecimento, e a gente vem lá na Faculdade de História, o grande mistério do Egito Antigo, das histórias místicas. E a gente vê que a busca de entender a alma, até a diferença básica, existe diferença entre alma e espírito, não é? Todas essas questões na humanidade foram sempre questões que estavam lá e que as pessoas, de uma certa forma, escondiam, porque qualquer manifestação nesse sentido era trazer uma conversa religiosa. E a religião andou por muito tempo fora de moda, porque não combinava com a ciência moderna. E eu, quando saí desse universo e fui para um estudo mais da realidade da cura energética, que já é uma heresia falar a palavra cura, porque cura é prerrogativa médica, a palavra, né? Então, quando a gente via as técnicas, as disciplinas energéticas, ninguém pensava no que veio calçar isto. Parecia tudo muito mágico. Então, há 20 anos atrás, era você fazer uma coisa somente esotérica, sem qualquer base científica, sem comprovação, e, além de tudo, um atestado de que você não está batendo muito bem da cabeça, né? Então, vai para o psiquiatra. Vai para o psiquiatra, porque você está ligando para coisas que não têm fundamentação. E aí não tem comprovação e, além de tudo, não tem certificação, não tem validade no mercado de trabalho, não tem qualquer fundamento. Mas aí a gente vai para onde tudo começou, quando a alma era o ponto central. E aí a gente vai estudar as tradições. E todas essas técnicas chamadas alternativas, depois complementares e agora integrativas, elas são, todas elas, aspectos, pequenas disciplinas de tradições milenares. Desde que o homem é homem, ele busca significados. E ele busca se conhecer. Então, autoconhecimento, que virou uma coisa tão lugar vazio, comum, ou até máquina de gerar voltas sem fim à questão central, né? Então, autoconhecimento, esoterismo, misticismo, as técnicas energéticas eram vistas sendo praticadas por alguém que as pessoas tinham como ideia pessoas que eram adeptas a espíritos, a misticismos, a coisas infundadas. Então, tudo isso passeou na minha cabeça
ouvindo tudo que nós estávamos conversando aqui. E aí, em história, a gente tem um conhecimento interessante, muito simples. Quando uma sociedade começa a apresentar uma mudança de comportamento, essa mudança já existiu na mente. Isso já começou a ser uma mudança na mente bem mais antiga. Então, quando o PIX começa a ser praticada, as técnicas alternativas, complementares, integrando o sistema público de saúde, eu vejo como a sociedade, não só os mestres das disciplinas de ciência moderna, como os praticantes de filosofias, de tradições antigas, eu vejo tudo isso um grande chamado para um diálogo, porque já começou a existir isso na mente. Então, conhecendo os processos ou não, PIX, hoje, sendo levada ao meio público, ela não vem para ampliar um diálogo de onde está a alma e de onde está o anseio que nós temos de nos conhecer e o resgate da promoção da saúde em todos os níveis? Qual é a sua visão disso? Por favor. Você abre muito a reflexão. Na dimensão histórica, não sou historiador, mas todas as tradições que conheço falam desse processo que a tradição da Índia chama de Kali Yuga, ou Idade do Ferro, por exemplo, a tradição da Grécia, etc. Somos num processo onde nós vamos mais e mais na direção da separação, em ligação com essa dimensão espiritual e divina. Eu tenho a certeza que nossos antepassados estavam muito mais percebendo, porque mais abertos, nessas dimensões interiores que nós somos agora. Somos muito mais fechados, temos velas muito mais escuras para esse link entre o espiritual e o existencial, que se chama queda, de facto, na tradição judeu-cristã. Então, somos nesse processo de separação mais e mais fortes. E estamos muito condicionados nisso, mesmo sem perceber. Por exemplo, estou trabalhando muito com sonhos. Se qualquer psicólogo que seja, psiquiatra talvez que seja, se eu tenho um sonho, vou chegar com o meu terapeuta e falar: hoje eu sonhei do meu pai, ou da minha esposa, ou dos meus filhos, não sei. A primeira pergunta da pessoa será: então, qual é o problema que você tem com seu pai? Ou com sua esposa, ou com seus filhos, seu trabalho, não sei. Então, você sonha, o que é um sonho? É o intermundo. Mas a interpretação é diretamente colocada no plano exterior, na vida exterior. Porque é essa questão do paradigma. Somos totalmente impregnados no paradigma. Então, esse paradigma da ciência é muito pregnante, muito forte, muito dominante. E ir em contracorrente disso não é tão simples. E, ao mesmo tempo, ir em contracorrente é um processo que, de facto, seria interessante no plano das medicinas integrativas, mas que não é. É um processo integrativo, não de exclusão. Então, o paradoxo e a complexidade da situação é como integrar a ciência com uma dimensão talvez mais espiritual, mais religiosa. Porque, em geral, o modo é oposição. Se eu sou científico, não pode ser religioso, ou a busca espiritual não tem sentido, e vice-versa. Então, como integrar tudo isso? Então, eu concordo, isso é possível. Toda a questão é que falta, muitas vezes, de metodologias, porque a boa intenção não é suficiente.
Se você não tem as chaves para entrar nessas dimensões interiores, não é evidente. Somos totalmente, de facto, de novo, identificados com os paradigmas exotéricos, exteriores, na situação da nossa construção social e individual. Même quando se fala religioso. Então, a questão é ter uma experiência dessa jornada que vai atravessar a transdisciplinaridade e através e além. Através é a jornada interior. E além é o divino, o espírito. Mas para atingir o além, você precisa atravessar. E você precisa atravessar as resistências de cada mundo e integrar essas resistências. Então, o mundo da ciência, que é o mundo da materialidade, é um dos planos. Tem uma resistência do objeto, que a ciência vai tentar de aprofundar, de entender. Mas tem uma resistência do sujeito também. Nós não sabemos quem nós somos. Se eu pergunto às pessoas, você vai falar, eu sou uma mulher, eu me chamo X ou Y, eu sou médico, eu sou Reiki, são identificações. Você não fala de você. Então, quem eu sou? Isso aqui é um mistério, é uma revelação interior. Para isso, você precisa de uma jornada interior, um caminho interior. E tudo isso não é tão simples. Então, eu concordo. Ao mesmo tempo, se você não entende qual é o processo, em geral, você vira na periferia sem entrar no centro desse processo integrativo. Não sei se eu estou me explicitando bem, mas talvez mereça outras perguntas ou outros compartilhamentos. Mas a boa intenção não é suficiente. Precisa uma transformação interior. Com certeza o assunto é extenso e fascinante, pelo menos para nós que estamos aqui. Não sei se o pessoal aí que está acompanhando viu os olhares aqui, os brilhos, os diálogos internos enquanto íamos ouvindo, né? Mas a profundidade, o mergulho interno que cada um fez aqui e as digressões, né? As divagações. Infelizmente a gente tem o horário aqui, já estamos chegando no horário, mas com certeza o tema é vastíssimo e complexo. Estamos falando da temática humana, né, que é super complexa e super vasta, e aí correntes e filosofias e conhecimentos e saberes milenares para explicar isso, mais recentes, mais antigos, sistemas completos. E estamos falando de tudo isso, né? E a gente, de alguma forma, está tentando resgatar isso, integrar o ser humano em si mesmo. Através de ferramentas externas, no caso as PICs, mas que com certeza tem que tocar no interno e integrar essas dimensões, né? Para falar aí do sistema grego, que é mais simples, corpo, alma e espírito. Eu não tinha dimensão onde essa discussão ia chegar, mas foi profundo. Eu queria saber, né, aproveitar, a Josne vai falar, então já vou concluir aqui. Se alguém quer falar mais alguma coisa para a gente já ir fechando, né, Josne, Ana, eu só tenho a agradecer a todos o privilégio, a honra, como eu disse, venho acompanhando aí seu trabalho já há algum tempo, acho que desde o final do ano passado, né, querendo me aproximar, e então um privilégio, depois de um ano aí, estar aqui com você ao vivo. Eu queria saber se a Josne quer falar. Diga. Desculpa, antes de deixar a palavra para a Ana, a Teresa e a Josne, só detalhes, porque não faço nenhuma publicidade, mas eu escrevi um livro nas edições da USP, onde tem alguns elementos que não são PICs, mas eu estou um pouco falando disso, que se chama, eu tenho aqui, não sei qual é o sentido. E saúde, aqui. Saúde e transdisciplinaridade. E nas edições da USP, tem, como foi a pergunta lá, ao início do Eduardo, que eu agradeço o novo da convite, lá, tem esse livro lá, que é
que foi editado em pesado, mas não é pessoal, é um livro coletivo, que tive o Prêmio Jabuti em 2012 ou 2013, não me lembro bem, que se chama Interdisciplinaridade em Ciência, Tecnologia e Inovação. E nesse livro tem um capítulo inteiro que eu escrevi, que é essa lá, que se chama o capítulo 7, que são pensamento complexo e interdisciplinaridade, mas eu estou falando da transdisciplinaridade também. Abertura para a mudança de paradigma, onde eu estou fazendo a diferença entre pluri, inter e transdisciplinaridade, por exemplo. E tem um outro, o ano anterior, tive o mesmo, penso que é verde, lá, que tive o segundo prêmio Jabuti, onde eu escrevi um capítulo que é 4, que é a importância do sujeito e da subjetividade na epistemologia e na avaliação da interdisciplinaridade. Só para completar nossa discussão. Bom, tem outros livros em francês, meu doutorado, mas bom. E só para finalizar, então eu quero agradecer à TV Shalom São José dos Campos da convite ao Instituto Horus e claro a doutora Josna, a Ana Teresa e ao doutor Eduardo dessa convite, dessa troca. Então, um grande obrigado. Eu é que agradeço. Josne, Ana. Eu é que agradeço. Também temos uma lembrança, quando a gente teve a live com a doutora Eneida, ela nos lembrou, né, o Eduardo, parecia uma sincronia, né, que o Eduardo já vinha com esse tema e falou do seu nome. Realmente, o senhor é uma sumidade, a gente tem que, né, ter todos esses conceitos. Me fez ver que a gente está apenas numa gotinha de um oceano, aí para a gente, né, fazer esse trabalho, e nos deu um norte de onde começar, até com a literatura, até de aprofundarmos nesses conceitos, eu acho que é fundamentais para os trabalhos futuros, porque senão a gente vai ficar enxugando gelo aqui, outro ali, e não vai realmente fazer o movimento que a gente tem que fazer, que é realmente fazer isso valer a pena no sentido sujeito, trazer realmente para a alma, para o sujeito, para o vivente, transformação pessoal, né, mudanças de paradigma, todos esses conceitos, e a gente vê como a doença é a tentativa de caminhos para isso, né, nossos próprios desequilíbrios nos tentam insistentemente nos fazer, né, para todos nós, esses movimentos, um convite à nossa integração com nós mesmos. Exatamente, né? Então, enquanto não houver essa integração com o ser, com ele mesmo, ele saber quem ele é, de onde ele está, para onde ele vai chegar, realmente, e aí a gente pode, entendendo toda essa racionalidade, esse conceito, colocar movimentos tanto terapêuticos, de formação, realmente válidos, né, num outro patamar que realmente agora a gente consegue ter abertura para isso. Então, vai ser o primeiro, acho que, de outros, né, que a gente vai trazê-lo aqui, doutor, pela profundidade da sua extensa conhecimento. Agradeço pelas indicações da literatura. Vou no seu site e na livraria indicada a comprar, porque vai ser agora que a gente está de férias, a gente vai ter um tempinho. E muito obrigada mesmo, Ana. Mais nada para dizer, né, gente? A não ser que é um prazer muito grande, uma alegria muito grande poder participar de encontros como esse. Porque são nesses encontros que a nossa mente vai organizando para que o nosso coração desfrute o que é o maior bem desse momento que estamos vivendo, que é poder se expressar, conhecer, dialogar, porque é assim que nós vamos fazer a diferença, convidando todas as pessoas para conhecer fontes, conhecer estudos, conhecer onde buscar mais compreensão
trazer isso em vida, na própria vivência, na descoberta daquilo que é o que nós todos buscamos. Saúde integral, agora, porque a saúde é um estado de ser que se conquista minuto a minuto. E nós tivemos hoje uma grande oportunidade de colocar mais um ponto, dar mais um passo nesse nosso caminho. Muito obrigado por ter aceitado estar conosco nesse. Muito obrigada a vocês nesse projeto. Obrigado a todos. Patrick, alguma coisa para encerrar? Uma mensagem final? Nada, depois da palavra da Ana Teresa, ela usou de palavras-chave como coração, ser humano, sujeito, espiritualidade. Não, é claro que as mudanças, como a doutora Josa falou também, as mudanças, o entendimento desses diferentes níveis de realidade, diferentes tipos de epistemologias, é associado com uma jornada interior. Porque não é suficiente, desculpe, eu talvez fui um pouco duro com essa visão bem cortada no sentido de minhas palavras, mas eu vejo tantas ilusões e tantas ambiguidades que são uma grande esterilidade, de fato, e uma perda de tempo e de energia enorme. Então, eu acho importante já desde o início de colocar um pouco as limites e tentar de reorientar para o que eu acho uma direção um pouco mais eficiente e certa. Então, eu estou talvez quebrando algumas representações, faço desculpas, mas bom, é uma questão de integridade. Mas, voltando sobre a palavra da doutora Josna, as mudanças paradigmáticas, as mudanças epistemológicas são associadas com a própria jornada interior. Você não pode pensar a não-dualidade se você não transforma sua própria mente. Porque a construção mesmo é a dualidade. Então, se não tem essa jornada interior, você não vai entender e perceber o que são essas práticas, por exemplo, da não-dualidade, ou da unidade, ou do monismo, etc. Então, só a jornada, a caminhada interior vai pouco a pouco oferecer outras visões, outras percepções, outros entendimentos, uma outra racionalidade. E tudo isso é muito racional. Qualquer terapia, qualquer PIX que seja, tem uma autorracionalidade. Ela não é necessariamente a mesma que a ciência, mas tem uma outra racionalidade. Mas para entender essas racionalidades, você precisa de uma jornada. Um processo de transformação. Se não tem transformação, não tem comunicação, não tem entendimento. Sem mais. Obrigado. Obrigada, muito obrigada. Um abraço aí. Feliz Natal, boas festas. Sim, Feliz Natal também para vocês e para todas as pessoas que estão ouvindo. Boa noite a todos. Boa noite, boas festas a todos. Feliz Natal. Nós nos encontramos, Eduardo, depois em fevereiro, né? Acredito que em fevereiro. Mas aguardem as notícias que virão pelas mídias. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem